Bom dia de novo, galera do Lucas Dicas. Eu tô aqui outra vez para falar mais dicas sobre redação do Enem. No primeiro vídeo sobre redação do Enem que eu fiz, eu apresentei dicas sobre como fazer uma proposta de resolução para essa prova do Enem, que é o que o Enem exige como conclusão. Só que eu já havia falado que existiam duas grandes diferenças entre a prova do Enem atual e as outras redações dos outros vestibulares. E a primeira dessas diferenças que eu havia dito era o tema, que eu ainda não abordei. Gente, no outro vídeo eu até já dei uma dica de que tema era esse que você tem que abordar na sua redação. No Enem, o tema que vai ser abordado vai ser sempre um problema social atual e quase sempre nacional, que envolve o Brasil. Em qualquer maneira, você sempre pode falar do Brasil. E esse tema é necessário porque, sendo sua conclusão do texto uma proposta de intervenção social para resolver determinado problema que você abordou, é claro que o tema da sua redação vai ser esse problema que leva à conclusão do texto. Afinal, a conclusão do texto tem a ver com o texto todo, então vai ter que ter a ver com o problema. Gente, esse problema é um problema nacional, é um problema atual, e como o tema de qualquer outro vestibular não é um problema livre para ser abordado, é um problema que vai ser apresentado nos textos que estão na coletânea, uma proposta de redação inteira da prova. O que o aluno tem que tomar cuidado é que a proposta de redação do Enem, ela tem determinada pegadinha quanto à determinação do tema. A proposta de redação do Enem é quase sempre constituída de dois textos escritos, textos verbais, uma imagem e sempre tem um enunciado que vem logo no começo da prova, e dentro desse enunciado existe uma frase em letras maiúsculas em negrito que contém o que seria o tema da redação. Por exemplo, ano passado foi a questão da imigração para o Brasil no século XXI. Ano retrasado foi o tal do viver em rede, viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. O problema dessa frase tema que vem logo no começo do enunciado da prova de redação do Enem é que essa frase tema não fala de nenhum problema, enquanto sua redação deve abordar o problema. Portanto, se orientar apenas pela frase tema que está ali no começo da proposta de redação do Enem não é suficiente para você acertar 100% o tema da prova do Enem, como, por exemplo, deixou muito claro a prova de redação do Enem no ano de 2011. Não é a mais atual, mas o modelo de análise é o mesmo, inclusive o que pode ser verificado se você comparar os manuais sobre redação que o Enem liberou, tanto no ano passado quanto desse ano. Na prova de redação do Enem 2011, a proposta foi viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Não especifica que tipo de rede está falando, embora a gente possa esperar que seja internet, e não especifica que se esses limites entre público e privado falam de segurança de informação pessoal, de segurança de informação bancária, do que fala. E se você for olhar o que o Enem colocou no manual de redação que foi lançado no ano passado, que trata desse tema de redação, você vai avaliar que aquele aluno que não falou de um problema que estivesse ligado à privacidade nas redes sociais da internet, não acertaria o tema plenamente. E a frase tema dada, que foi viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado, não fala explicitamente das mídias sociais, entenda a mídia social como o Facebook, como o Twitter, por exemplo. Portanto, o aluno tem que estar atento para que nem sempre a frase inicial vai dar explicitamente o tema que você tem que ser tratado, porque o tema é um problema e o problema não está nessa frase. O problema a ser abordado vai estar sempre no Enem, explícito em pelo menos um dos textos da coletânea, que são aqueles que eu falei, dois verbais e um de imagem. Tudo bem? Analisando a prova de redação de 2011, nós tínhamos um texto verbal curto, ou seja, um texto com palavras muito curto, e uma tirinha. Cada um desses dois textos tinha um problema que podia levar o aluno a errar o tema. O texto curto falava de internet, mas não falava de redes sociais e não falava de privacidade. A tirinha não falava de internet, mas falava apenas de privacidade. Juntando os dois ainda não dava para chegar no tema. O que leva a concluir que o aluno, sempre que pegar uma proposta de redação do Enem, deve analisar essa proposta completamente. Não deve buscar avaliar apenas os textos mais curtos ou os textos mais fáceis. Porque, por exemplo, em 2011, o texto que dava a dica correta de qual seria o tema era justamente o texto mais longo da prova, em que apenas um desses parágrafos estava discutindo a única coisa que tinha naquela proposta de resolução que podia dar origem a um problema. Existia um parágrafo ali naquele texto
que estava discutindo justamente o que as pessoas devem ou não devem publicar nas redes sociais. E era exatamente esse o tema que tinha que ser tratado, e era exatamente esse o tema que o aluno tinha que deduzir. Portanto, o aluno deve ler completamente todos os textos da coletânea e deve atentar para procurar dentro desses textos da coletânea um problema, que em geral vai ser apenas um, que pode ser abordado. Um exemplo de redação, de proposta de redação que você podia analisar procurando um problema, podia ser justamente essa de 2011, que tinha rede social em apenas um dos textos. Quando o Enem cobrou, por exemplo, também trabalho e dignidade, um dos textos falava de escravidão, que é um ótimo problema para ser abordado. Então você sempre deve se preocupar, ao estudar para o Enem, em procurar nos textos da coletânea um problema a ser abordado. O que imediatamente nos dá que é não recomendável estudar para o Enem utilizando proposta de redação de outros vestibulares. Não por causa do tema. O tema de qualquer redação você sempre pode estudar, porque é bom aumentar o conhecimento, aumenta suas chances de você já conhecer o tema que vai cair. Mas sim porque o Enem tem um jeito muito particular de mostrar o tema para você. Se você pegar propostas de redação de outros vestibulares, não vai ter nos textos que eles vão te apresentar ou na frase tema, essa pegadinha da frase tema não ser exatamente igual ao tema. Não vai existir essa ideia de você ter que procurar um problema, então seu treino não vai ser bom. Você sempre pode estudar sociologia, sempre pode estudar política, sempre pode estudar filosofia dos problemas, da sociedade. Mas para estudar redação para o Enem, você deve procurar material que tenha temas simulando a prova do Enem, porque esse processo de análise de tema é uma coisa difícil de acontecer na prova, e depois da proposta de resolução é o segundo critério que causa mais erros. O critério com notas mais baixas no Enem, segundo dados que foram lançados neste ano, é sempre a proposta de intervenção social, que agora vocês sabem que deve ser completa e detalhada. O segundo critério que dá mais erro é justamente esse de justamente de ter um problema a ser abordado e não abordar direito esse item de correção, que é a abordagem do tema, imediatamente leva ao erro, que é o mais grave, que é o da proposta de resolução, que foi o mais comum. Talvez por isso, justamente o erro da proposta de resolução seja o mais comum, porque na verdade ele é consequência de dois erros, o da proposta e o da análise de tema, que deve ser feita sempre focando em procurar um problema. Tudo bem? Essas são minhas dicas sobre análise de tema na redação do Enem. Fique ligado para o próximo Cas Dicas. Agora que você já sabe as dicas para a redação do Enem, é importante atentar para as 180 questões objetivas que serão distribuídas nos 2 dias de prova. Por isso, em nosso próximo vídeo, nós falaremos sobre a melhor maneira de resolver essas questões. Então, não perca!